Olha só, o que um almoxarifado todo bagunçado tem a ver com o futuro político de um gestor público? A resposta é tudo. Hoje, a gente vai fundo em um assunto que muita gente nem vê, a gestão estratégica de ativos. E vamos descobrir como isso, na verdade, é uma baita blindagem jurídica. Não é só sobre otimizar a gestão, não, é sobre proteger um mandato de verdade. Então vamos mergulhar nisso, porque dentro de muitas prefeituras existe um setor que é quase invisível, mas que representa um risco silencioso e, olha, imenso. A gente está falando dos almoxarifados e do controle de patrimônio. São áreas que, se negligenciadas, podem minar uma gestão inteira, de dentro para fora. Essa imagem aqui diz muito mais do que parece. Isso não é só desordem. O que a gente vê aqui é a materialização de uma falha crítica de gestão fiscal. É importante entender isso. O caos no almoxarifado não é um probleminha de arrumação, é um sintoma de algo muito, mas muito mais profundo e perigoso. E por que isso é tão crítico assim? Bom, o impacto é direto e acontece em várias frentes. Primeiro, os ativos municipais são uma fatia gigante do balanço financeiro, não é pouca coisa. Segundo, a falta de controle gera um desperdício de dinheiro que a gente nem imagina. Sabe aquela história de comprar material que já tem, mas que está perdido em algum canto? É exatamente isso. E por fim, essa bagunça toda simplesmente impede aquela prestação de contas transparente que a lei obriga, né? E agora a gente entra na realidade jurídica da coisa. A negligência no controle do patrimônio vai muito além da operação do dia a dia. Ela gera consequências legais pesadíssimas, que são capazes de comprometer uma carreira política inteira. A primeira grande consequência, e bem comum, é a rejeição de contas. Os tribunais de contas, como o TCMG, por exemplo, direto apontam falhas no inventário como motivo para dar um parecer negativo. Sabe quando o que está no papel não bate com o que existe de verdade? Então, é aí que o problema começa. O segundo risco é ainda mais grave: improbidade administrativa. A falta de cuidado, essa negligência na gestão dos bens públicos, pode ser interpretada pela Justiça não como um simples erro, mas como um ato de improbidade. E aí as implicações legais são seríssimas. Isso tudo nos leva à consequência final, a mais temida de todas, a inelegibilidade. Contas rejeitadas e processos por improbidade podem, no limite, impedir um gestor de continuar sua vida pública. É, literalmente, o risco máximo. E essa frase aqui resume tudo com perfeição. A organização deixa de ser uma questão de se der tempo a gente faz, e se torna uma obrigação legal. É indispensável para a saúde fiscal e para a estabilidade jurídica de qualquer município. Ponto. Ok, diante de um problema tão sério, tem solução? Tem, claro que tem. E a solução passa pela modernização. Vamos conhecer então a tecnologia que está no centro dessa transformação, o RFID. Mas o que é esse tal de RFID? A sigla parece complicada, mas a ideia é bem simples, na verdade. É a identificação por radiofrequência. Pensa assim, é uma tecnologia que usa um microchip bem pequeno, que a gente chama de tag, que conversa por ondas de rádio com o leitor. O legal disso é que dá para identificar e rastrear uma infinidade de itens, de forma super rápida e sem precisar de contato visual. E como isso funciona na prática? É bem direto. A tag com chip entra no campo de um leitor. Esse sinal de rádio já ativa a tag. Na mesma hora, ela transmite a identidade única dela para o leitor. O leitor manda essa informação para um sistema. Em segundos, o sistema já sabe que aquele item específico está ali. Simples assim. Mas, óbvio, a tecnologia sozinha não faz milagre. Não adianta nada ter a melhor ferramenta sem um método. É preciso um processo bem estruturado para sair do caos e chegar na organização. E é aqui que entra uma metodologia de implementação passo a passo. Esse caminho para a governança profissional é dividido em 6 fases bem claras. Tudo começa com um diagnóstico para entender o tamanho do problema. Depois vem o planejamento, a organização física, o treinamento das equipes, uma auditoria para checar se está tudo certo e, por fim, a entrega formal dos novos processos. E esse processo todo foi desenhado para ser concluído em 12 meses. O cronograma mostra uma progressão bem lógica, né? Desde o entendimento do problema lá no começo até a implementação completa e a garantia de que o novo sistema vai funcionar sozinho de forma sustentável no longo prazo. Tá legal. E depois de passar por todo esse processo, qual é o resultado? O que se ganha com isso? Vamos ver agora os ganhos concretos para a gestão pública. Os resultados atacam exatamente aqueles problemas que a gente viu lá no início. Primeiro, conformidade total. Isso zera os riscos jurídicos com o Tribunal de Contas. Segundo,
Organização otimizada, que acaba com o desperdício e melhora o serviço para as outras secretarias. E talvez o mais importante, um legado administrativo, ou seja, equipes treinadas e processos que ficam para o município. E essa frase aqui ilustra de forma brilhante o cálculo que todo gestor deveria fazer. O investimento na modernização pode até parecer um custo num primeiro momento, mas ele é insignificante se a gente comparar com o tamanho do prejuízo financeiro e, claro, político que a inércia pode causar. No fim das contas, a reflexão que fica é exatamente esta. A pergunta certa a se fazer não é quanto custa para modernizar. A pergunta de verdade é qual é o preço de não fazer nada? Qual é o custo real, lá na ponta do lápis, de manter um sistema vulnerável, ineficiente e que coloca tudo a perder? A conclusão é muito clara. Proteger o mandato, tanto do ponto de vista jurídico quanto administrativo, não começa com grandes obras ou projetos mirabolantes. Começa com controle fundamental sobre aquilo que já pertence ao município. É na base, na organização do que já se tem, que se constrói uma gestão sólida e, principalmente, segura.